Meus irmãos, vamos à palavra, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu espero vocês encontrarem, apesar do texto ser bem conhecido, boa parte de vocês estão familiarizados com o mesmo, porém é sempre bom acompanhar a leitura, palavra fiel e digna de toda aceitação. O tema da mensagem: guarda o teu coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu vou ler de novo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão fala acerca da guarda do coração. Interessante observar, a princípio já quero destacar isso, que Salomão fala daquilo que se deve guardar. Existe aquilo que se pode guardar e aquilo que se deve guardar. Eu vou dizer que aquilo que se pode guardar é secundário, é menos importante, não é tão necessário. Existem coisas que nós podemos guardar que eventualmente serão úteis. Mas Salomão está falando não daquilo que se pode guardar. Ele destaca aquilo que se deve guardar. E o que se deve guardar é aquilo que é principal, aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante, aquilo que é, digamos, a prioridade. E dentro daquilo que se deve guardar, porque é importante, porque é necessário, porque é indispensável, existe a prioridade das prioridades, que é exatamente isto que Salomão vai destacar. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão não estava falando do coração, o órgão. Apesar do órgão, o coração, ser vital à nossa vida e sobrevivência, ele não estava falando do órgão, o coração. Apesar de que cada um de nós deve ter cuidado para manter saudável este órgão, este músculo, o coração. E como podemos mantê-lo razoavelmente saudável? De duas maneiras, pelo menos: evitando o sedentarismo e tendo uma alimentação adequada. Se a pessoa evitar uma vida sedentária
e a pessoa procurar ter uma alimentação adequada, ela estará ajudando o bom funcionamento da musculatura do coração, tendo em vista que por ano 17.300.000 pessoas morrem do coração no mundo, e no Brasil anualmente morrem 300.000 pessoas do coração. Mas Salomão não estava falando do coração, o órgão. Apesar de que o coração é uma máquina da engenharia divina, que bate aproximadamente 70 vezes por minuto, e cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. O peso do sangue de um adulto é de aproximadamente 12 quilos. E toda a massa do sangue de um adulto é deslocada através do coração. O coração é vital à nossa vida, é vital à nossa sobrevivência. Mas no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de coração, não está falando do coração. Isto é interessante observar esta linguagem, principalmente na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem uma nota especial acerca deste assunto, o coração. Quando a Bíblia fala acerca do coração no Antigo Testamento, ela está falando primeiro o coração, o centro do intelecto. Segundo, o coração, o centro das emoções. E terceiro, o coração, o centro da vontade humana. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos pensar no coração como o centro do intelecto. O coração, no caso, como o centro do intelecto, está falando da nossa razão, da nossa memória. E isto a Bíblia fala com muita clareza e riquezas de detalhes. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, as pessoas sabem as coisas em seus corações. Vejamos como coração na Bíblia está falando do centro do nosso intelecto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Veja a expressão, confessa, pois, no teu coração. Através de Moisés, o nosso Deus comunicava ao povo acerca da necessidade deles confessarem, ou seja, reconhecerem no coração. Quer dizer, o coração é o centro do nosso intelecto. Tanto é verdade que nós oramos no coração. A Bíblia fala, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 e 13, que Ana orava em seu coração. Quer dizer, a oração de Ana era na sua mente, era através da sua razão, era através do seu intelecto. Salmo 19, versículo 14, fala que nós meditamos no coração. Tem razão Salomão
em nos orientar neste sentido. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tomamos conhecimento das coisas no coração, oramos no coração, meditamos no coração, guardamos a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11, fala: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, na minha memória, na minha mente, no meu intelecto. Quando a Bíblia recomenda para que guardemos o nosso coração, é no sentido de guardarmos o nosso intelecto. Mente sã, corpo são. E de que maneira a nossa mente poderá estar sã, estar saudável, sobretudo quando nós guardamos a palavra na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa razão, usando a linguagem bíblica em nosso coração. Guardamos as palavras da sabedoria no coração, pensamos no coração, duvidamos no coração, conferimos no coração, cremos no coração. Por estas e tantas outras razões, não há dúvidas em afirmar que quando a Bíblia fala no coração, está falando no centro do nosso intelecto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas o coração, segundo, representa também o centro das nossas emoções. É no coração que nós sentimos, é no coração que nós nos alegramos, é no coração que nós amamos, é no coração que temos receio, é no coração que temos coragem, é no coração que nos arrependemos, é no coração que ficamos ansiosos, é no coração que ficamos irados, é no coração que ficamos pesarosos, é no coração que somos humildes, é no coração que somos e que temos ardor. Vamos ver alguns textos que com certeza nos ajudam a esclarecer alguns desses pontos. O coração, o centro das nossas emoções. Êxodo capítulo 4, versículo 14, fala de coração alegre. A Bíblia até diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza de espírito o abate. Em Êxodo capítulo 4, versículo 14, a Bíblia está falando do coração alegre. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, a Bíblia fala do coração amoroso. Em Josué capítulo 5, versículo 1, a Bíblia fala do coração medroso. No Salmo 27, versículo 14, a Bíblia fala do coração corajoso. Isaías capítulo 57, versículo 15, fala do coração avivado. Salmo 51, versículo 17,
A Bíblia fala do coração arrependido. Jeremias capítulo 4, versículo 19, coração angustiado. Sim, eu poderia citar ainda mais dezenas e dezenas de textos que falam do coração, fazendo alusão direta às nossas emoções e sentimentos. Sim, quando a Bíblia fala no coração, está falando no nosso intelecto, está falando em sentimentos e emoções. A palavra de Deus para nós esta noite, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Que possamos guardar o nosso coração, isto é, que possamos guardar o nosso intelecto, que possamos guardar a nossa mente, que possamos buscar em Deus capacidade para termos saúde mental, porque a saúde mental ou a falta dela vai também prejudicar a saúde física de qualquer pessoa. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, centro do intelecto. Coração, centro das nossas emoções. Mas por fim, o coração como centro da vontade humana. A Bíblia fala acerca do coração como sendo ele o centro das vontades humanas. As Escrituras falam acerca do coração endurecido. Falar neste assunto, coração endurecido, nós lembramos logo do coração de Faraó. Quem de nós não sabe, quem de nós não tem conhecimento de que Deus endureceu o coração de Faraó? É a Bíblia quem diz que Deus endurece o coração daquele monarca, o coração de Faraó, através da dureza do coração de Faraó. Deus seria glorificado através do seu braço forte e através da instrumentalidade de Moisés. Deus levanta Moisés para que através dele Faraó pudesse finalmente reconhecer a grandeza e a magnificência do Altíssimo, e a gosto ou contra gosto ele teria de liberar o povo. E era Deus que estava preparando aquela situação, aquelas circunstâncias, para o seu nome ser glorificado. O coração fala da vontade humana. A Bíblia fala do coração submisso. A Bíblia fala do coração que decide fazer algo para Deus. A Bíblia fala do coração dedicado a buscar a Deus, do coração desejoso de receber as suas bênçãos, do coração inclinado aos seus estatutos. Que o nosso coração, isto é, que a nossa vontade esteja sempre submissa à vontade de Deus, que nós façamos em tudo a vontade do Pai. O salmista, no Salmo 143, ele tem uma palavra acerca deste assunto: vontade, coração, desejos, sentimentos. Salmo 143, versículo 10:
Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. O salmista reconhecia que precisava ser ensinado, precisava ser instruído, precisava ser orientado para que ele aprendesse a fazer a vontade de Deus. Quando nós guardamos o nosso coração, como diz Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardando o nosso coração, está sendo guardado o nosso intelecto. Guardando o nosso coração, estão sendo guardadas as nossas emoções e sentimentos. Guardando o nosso coração, estão sendo guardadas e conservadas a nossa vontade. A Bíblia fala do coração distante de Deus. Sim, a Bíblia fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Está dito, palavra de Deus, através de Jeremias, capítulo 17 e o versículo 9, diz a palavra que enganoso é o coração, razão pela qual o coração precisa ser regenerado, o coração precisa ser transformado através da regeneração da palavra, através do poder do Evangelho. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O homem sem Deus, que está caído no pecado e da graça, o coração é enganoso, o coração é perverso, e agora este coração que é perverso, que é enganoso, que nós não conhecemos, apenas Deus é que o conhece na sua inteireza, na sua profundidade. Este coração que está distante de Deus, ele precisa ser transformado, ele precisa ser regenerado. A Bíblia fala, através da palavra, que é do coração que surgem os homicídios, os adultérios, as prostituições, furtos, avarezas, maldades, enganos, dissoluções, invejas e coisas semelhantes. É do coração, é daquilo que há no coração que surgem e que procede toda malignidade. É por isto, meus amados, que através da palavra, através da regeneração do Evangelho, o Senhor transforma, o Senhor muda a natureza do coração humano. Através de Ezequiel, o Senhor fala esta palavra, que tirará do nosso coração o coração de pedra e colocará o coração de carne. Isto fala de mudança, isto fala de transformação. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, tem uma palavra interessante a este respeito. Ezequiel 11 e 19: e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem,
e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 e o 20. Vamos pensar um pouco. Deus estava dizendo e anunciando através do profeta das visões, o profeta Ezequiel: e lhes darei um mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, quer dizer, o coração endurecido, e lhes darei um coração de carne. Quantos de nós, antes de conhecermos a palavra, antes de conhecermos o Evangelho e o poder de Deus, o nosso coração era como que de pedra? Não queríamos saber e nem ouvir falar do Evangelho. Quantos de nós o coração era endurecido, o coração estava petrificado, mas o que Deus disse através de Ezequiel aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida, aconteceu na nossa vida. Aí Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, e agora sensíveis, quebrantados, submissos e comprometidos, agora a nossa vontade consiste em fazer a vontade de Deus. Agora nós sabemos que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita, e agora nós nos agradamos em fazer a vontade gloriosa do nosso Deus. Lhes darei o mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Qual é a finalidade? Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu Deus, e eu serei o seu Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus ainda, através de Ezequiel, no capítulo 36, ele tem mais uma palavra dentro deste assunto. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e o 27. E vos darei um coração novo, vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Vamos continuar pensando nesse texto. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo. O coração velho, ele precisa ser tirado. O coração velho, ele precisa, usando a linguagem da cardiologia, ele precisa de um transplante. O coração velho, o coração petrificado, o coração caído, o coração distante de Deus por causa do pecado, ele precisa ser tirado, precisa de um transplante. Aí Deus diz: vos darei um coração novo. Graças a Deus que ele já nos tem dado um coração novo. Nós recebemos, através da ação da palavra, um coração novo, regenerado,
espiritual, transformado, inclinado para as coisas que são do alto. E agora, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardemos, pois, o novo coração que Deus nos tem dado. Façamos, pois, aquilo que lhe agrada. O nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas vontades agora devem estar controladas pelo Espírito de Deus. Voltando ao texto, Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Nós tínhamos em nós o espírito do erro, o espírito do mal, o espírito que se afastava cada vez mais do nosso Deus. Mas Ele, por graça, por bondade, fez o transplante, colocou em nós um coração novo, um espírito novo, uma natureza nova, e agora nós vivemos para a sua glória. Vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, que o mundo não tem, mas nós o conhecemos, mas nós o temos por herança. Está em nós e habita conosco até a manifestação da glória do nosso Deus. Podemos saltar de alegria na presença de Deus, pois Ele nos deu um espírito novo, Ele nos deu um coração novo. Agora nós temos uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Pai. Voltando ao texto áureo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós temos um coração regenerado. O nosso coração se compraz, o nosso coração tem prazer em fazer a vontade de Deus, em agradá-lo, em servi-lo, em bendizê-lo, enaltecê-lo, glorificá-lo. Nós vivemos agora para esta finalidade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Agrada-nos agora fazer a vontade de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque devemos guardar o nosso coração. Guardando o coração, está sendo guardado o intelecto, está sendo guardado os sentimentos e emoções, está sendo guardada a nossa vontade. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As saídas da vida, a fonte da vida procede do nosso coração. Que nós possamos guardar o nosso coração. A mensagem de Deus para nós nesta noite é esta: aquilo que se deve guardar, e o que se deve guardar, o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Guardemos, pois, o nosso coração e com certeza estaremos mais perto da vontade de Deus.